Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Sua Empresa Pode Mais, o podcast com o oferecimento da Maiori Consultoria. Eu sou o Rafael e eu sei que vocês já devem estar se perguntando, mais um podcast sobre finanças e empreendedorismo? Gente, eu já respondo para vocês que não, tá? A partir de hoje uma nova janela se abre e você vai poder mergulhar nesse mar, gente, de conhecimento que a gente vai estar trazendo para vocês em cada novo episódio. Cada episódio que a gente fizer, nós vamos trazer líderes inspiradores, grandes gestores, para poder compartilhar os seus conhecimentos e a sua história com você, empreendedor, empresário ou líder, gente, que quer se desenvolver melhor, quer trazer novos insights para a sua carreira. Pessoal, hoje temos um convidado super especial que eu já estou muito feliz em receber. Então, antes da gente começar, pessoal, fiquem com a nossa vinheta. Roda a vinheta aí, pessoal. Pessoal, no nosso episódio de estreia, eu fico muito feliz em receber esse convidado, que ele é palestrante, ele é CEO de grupo de empresas, ele é administrador, ele é advogado. Fora isso, gente, ele é mestre em administração. Pessoal, com vocês, JWR, seja muito bem-vindo, tá? Antes de tudo, gostaria, tá, de agradecer a sua presença. Tenho certeza que todos os conhecimentos que você vai trazer pra gente hoje, os insights, a sua história, tanto como gestor, tanto como pessoa, você vai inspirar bastante o pessoal hoje, trazendo, né, esses insights para essas pessoas, nossos empreendedores que estão nos acompanhando hoje. Mais uma vez, muito obrigado. Queria agradecer esse espaço que você deu na sua agenda para poder estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Zé. Ok, eu que agradeço. Para mim é uma honra compartilhar um pouco da experiência, da minha jornada profissional, da minha jornada pessoal, porque tudo está integrado, né? E realmente, né, quem pode mais nesse mundo hoje competitivo, nós podemos estudar mais, nós podemos contribuir mais, impulsionar mais, principalmente para gerar mais emprego e renda no nosso querido Brasil. É isso aí, José. JWR, para a gente iniciar, vou contar para o pessoal de casa um pouquinho da história da Maiori, porque às vezes o pessoal, a gente fala do podcast que é da Maiori. Gente, a Maiori ela é uma empresa que ela tem mais de 23 anos de mercado e ela oferece diversas soluções para você, empresário e empreendedor. Gente, antes da gente começar, eu queria já passar a palavra para o Zé, fazendo uma pergunta que é ligada justamente a essa história da Maiori desses 23 anos. JWR, quando surgiu o projeto para a criação da Maiori e quando que a empresa foi fundada? Quando que veio esse insight para poder, essa história, né, de sucesso da Maiori de 23 anos? O insight ele veio no final de 99, quando ali eu estava fazendo um curso de mestrado e diante de uma dinâmica, um estudo de caso, né? E um estudo de caso que eu sempre tentei aplicar na minha vida. Tudo aquilo que a gente estuda na faculdade, a gente tem o lado prático, né? É um modelo de MBA norte-americano, que não adianta ter só a teoria, mas também ter a prática. E naquele estudo de caso ali, era fazer com que montasse uma empresa que fosse inovadora, que contribuísse gerando soluções na área de consultoria tributária e da saúde financeira dos negócios. Então, após 6 meses de estudo de caso, nasceu o CNPJ, em março de 2000. O que é interessante destacar aqui? Importante é que, naquele momento, nós identificávamos, então, numa ferramenta na qual fazia o diagnóstico da saúde financeira e tributária da empresa, mas principalmente com ênfase na solução. Então, assim nasceu a empresa. Então, vocês já começaram fora da curva, já pensaram em uma coisa que no mercado, no momento, ainda não existia. Exatamente, né? Porque aquilo que você quer fazer diferente, primeiro tem que começar no insight, na mente, né? Nos pensamentos, para depois você aplicar na prática. E aí, nada mais do que você unir a teoria, mas principalmente com o estudo de casos. E ali, a pesquisa, ela foi interessante que nós desenvolvemos junto às duas entidades de classe na época, o CDL e a CIOB, em que convencesse os empresários a elaborar ali questionários, mas com respostas reais. Então, ali, nós pudemos fazer um estudo, identificando naqueles empresários o que seriam as principais dores, principalmente para as pequenas e médias empresas. E ali, identificadas as principais dores, nós podemos identificar, então,
o remédio, a solução. E foi interessante, porque você ter dados, informações de uma pesquisa, geralmente é difícil, porque são dados sigilosos, financeiros, tributários dos empresários. Então, nós bolamos ali uma estratégia de marketing em que o empresário, ao ceder esses dados com sigilo, eles recebiam um curso de planejamento tributário de graça ali nas entidades de classe. Não, então, maravilhoso. Na verdade, você já começou solucionando o problema na prática. Então, já sabendo que a teoria e a prática já andavam juntos para poder solucionar o problema do empresário. Sim, se eu puder afirmar que essa é uma das características do JW, né? Ou seja, trabalhar com a prática, trabalhar, mas também com a teoria, com conhecimentos, com os princípios, mas também ali no dia a dia. Todos os cursos que eu fiz, todos os cursos de graduação, especialização, mestrado, eu sempre dei muito trabalho aos professores. Porque às vezes você tem que ter aquela obrigatoriedade do MEC, aquele negócio chato e tal, mas quando você trabalha à noite, final de semana, para você escrever algo, você contribuir, então tem que ser algo prazeroso. E algo prazeroso que te coloca realmente entusiasmo, propósito, paixão naquilo que você faz. Isso realmente faz toda a diferença na vida de qualquer empreendedor. Isso é maravilhoso, né, Zé? Zé, então vamos para a próxima pergunta aqui, que é uma dúvida que eu tenho para poder falar com você. Com os inúmeros desafios que a Maior enfrentou, então, quando você iniciou esse processo, você já colocou que você teve um insight completamente diferente, pensou fora da caixa, como os empreendedores têm que fazer ainda hoje em dia, mas quais foram, gente, os pontos principais dessa história? O que mais foi os problemas que você enfrentou no início dessa caminhada? E quais foram os desafios que você superou, que você pode pontuar? Fala, não, esse desafio aqui, Rafael, foi realmente um desafio muito complexo e a gente conseguiu... Virou um case. Explica, conta pra mim aí. Ok, vou tentar aqui resumir os primeiros 10 anos da Maior, né? Porque, como você já disse, são mais de 23 anos. E o primeiro grande desafio, né? Eu acho que o maior inimigo, o principal concorrente, primeiro, somos nós mesmos. A gente acreditar em nós, a gente acreditar naquilo que é você, né? Então, acho que o primeiro desafio, porque na minha história, né, eu tive um problema na minha adolescência. Meu pai dizia que eu era muito mole na roça, que eu trabalhava na roça, eu era muito mole, mas isso tem um lado bom, né? De fato, eu era mole, eu era pequeno e não conseguia fazer atividade, que era capinar, que era ali na força e no braço, né? Então, eu tinha esse aspecto que eu tinha que provar que eu era capaz de fazer alguma coisa. Então, o primeiro ponto relevante é esse, é você acreditar em você. Você, mais do que ninguém, tem que estar motivado e você, do coração, trabalhar isso. O segundo ponto que eu destaco, a partir do momento que você venceu esse aspecto, né, que é você mesmo, eu diria que quando nós montamos a empresa, começou eu e Deus, ou Deus e o JW, né? E ali no final de semana, à noite, a minha esposa era empregada, CLT, e aí ela ajudava no financeiro. Então, o segundo grande desafio na vida de, geralmente, a maioria dos empreendedores, é exatamente ali tem que ser tudo. Ele tem que vender, ele tem que executar, ele tem que ser marketing, comercial. Então, isso é muito difícil para quem está começando, né? O terceiro ponto, né, dentro da história da Maior, eu diria o seguinte, quando você começa e você conquista um grande cliente, que foi o caso da Maior, né? Nós conquistamos um grande cliente. Por um lado, é muito bom você ter um grande cliente. Agora, fica uma dica valiosa, que é não concentrar, né, a sua receita, seu faturamento no único cliente. E ali, praticamente, eu tinha um contrato de consultoria em que eu prestava serviço todos os dias, 4 horas. Mas o que aconteceu? Depois de 1 ano e meio, esse cliente desapareceu, né? Ele encerrou o contrato, nós tínhamos gerado com essa ferramenta, nós desenvolvemos no mestrado, planejamento tributário, gerando milhões de economia para aquele cliente. Mas aí, encerrou o contrato. Então, esse terceiro grande desafio, e agora, né? Às vezes é igual você tomar pirulito de criança. Aí ele fica brigando, meu pirulito, então meu cliente grande, tal. E às vezes a gente tem as surpresas, né? Lógico, naquele momento, durante 30 dias no contrato ali, né, o aviso do contrato, da rescisão, e aí, francamente, eu ia ao banheiro quase todos os dias. Né? Bate o desespero, né? Sim, Bate o desespero. com diarreia, e falava assim, mas não é justo, porque tudo isso que nós geramos de economia tributária, tudo isso que nós agregamos de valor e agora não tem mais o contrato. E às vezes é assim, né? Uma porta fecha e às vezes a gente tem que olhar, de repente tem várias portas que estão disponíveis para nós, então esse também foi um grande desafio. E ali eu conversando com um amigo, né, da Ciobes Alves, ele falou assim, eu te conheço e por que você não muda? Eu não era advogado ainda nessa época. Entendi. E aí nós mudamos a forma de fazer o contrato, né? Ou seja,
nós começamos a trabalhar com valor fixo e variável. E ali um empresário, né, de Catalão ficou sabendo dessa ferramenta tal, né, que poderia gerar milhões de economia tributária, nos contratou. Entendi. Então, anteriormente, vocês faziam um contrato único por um valor, vocês tinham um contrato com uma empresa grande. Aí, depois de um momento, quando esse contrato foi encerrado, vocês falaram assim, não, vamos repensar como que é a forma de fazer. Aí vocês optaram por fazer também um variável, para poder conseguir trazer esse fluxo de caixa também para dentro do seu negócio. Exatamente, né? Porque aí você realmente, se você agrega valor, se você leva a economia tributária, nesse caso para os empresários, você recebe um percentual sobre esse valor. Ou seja, não está medindo mais agora a hora, o seu tempo, e sim aquilo que você leva de resultado. Isso foi uma grande virada de chave. Isso daí realmente foi uma chave de ouro para o nosso negócio. Após um ano que tinha encerrado esse contrato, nós já estávamos praticamente em umas 15 cidades nos estados da Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná. E realmente fica aí essa dica, né? Não focar, às vezes, naquilo que você perde, mas sim aprender com a adversidade e buscar novas soluções. Muito bom, Zé, muito bom. Zé, JW, tem uma frase que você gosta de falar bastante, que 1 mais 1 é igual ou maior que 3. Essa matemática eu acho que tá errada. Você vai ter que me explicar isso daí, porque 1 mais 1 é igual ou maior que 3, tá? Neste caso, você tem algum exemplo para contar pra gente de quando que essa união de 1 mais 1 ficou maior, ficou igual a 3, ficou maior do que era proposto, era planejado? Sim, na verdade, na minha primeira especialização, eu escrevi sobre isso, né? E, às vezes, a gente tem que pensar que 1 mais 1, para ser maior ou igual a 3, de fato, tem que ter um ingrediente, né? E esse ingrediente, muitas das vezes, ele não é perceptível, ele não é algo de uma maneira de pensar reto, de pensar matematicamente falando, né? Ou seja, vou citar um exemplo aqui que, por volta de 1995, eu não era formado ainda, eu era empregado de uma empresa, e um cliente me ligou. Eu gostaria de trocar ideia com você, se eu devo ou não entrar com ação, né? Talvez pouca gente lembra ou saiba disso, né? PIS, repique, fim social. Falei, tudo bem, pode vir aqui no escritório, e ali eu ouvi o cliente, e o cliente falou assim, o advogado, o departamento jurídico da CIOB está sugerindo que eu entrar com essa ação. Ressalta, não estava no contrato, né? E não fazia parte da minha competência. Eu não era formado. Então, eu fui até a entidade de classe, eu conversei lá com o professor Zé Alves, falei assim, eu quero entender o que é esse assunto, eu quero entender o que tem de risco ou não. E aí ele explicou de uma forma bastante resumida que um princípio para entrar com essa ação tinha que depositar em juízo. Então, ou seja, o risco era praticamente zero. Se a empresa perde, já está pago ali o tributo no depósito judicial. Se a empresa ganha, é como se fosse uma poupança, né? Uma reserva, ele recebe de volta. E aí eu orientei o cliente e falei assim, você pode entrar com a ação. Agora, aí vem a chave, aí vem o segredo, porque que 1 mais 1 é do que 3. Sabe o que aconteceu depois? Eu peguei esse assunto, né, e orientei diversos clientes. Olha só, eu era empregado, não tinha responsabilidade. Exatamente, surgiu uma oportunidade. E ali diversos empresários, sendo que alguns deles nem eram associados da CIOB. Consequentemente, eles se tornaram sócios. E aí, esse é o resultado. Agora, para concluir, sabe o que aconteceu? 6 anos depois, né, já tinha a Maiore, já tinha uma empresa, e aquele amigo Zé Alves confessou para mim, falou assim, nós indicamos você aqui para a CIOB, né? Pensando nisso lá atrás. E aí, ao indicar a nossa empresa ali, nós prestamos um serviço para a CIOB, e ali dentro da CIOB, nós podemos captar diversos empresários, sendo que alguns deles são clientes até hoje. Então, às vezes, nós fazemos esse trabalho, né? De plantar, de fazer algo que empreende. Eu não era empresário, mas eu já estava sendo empreendedor. Então, aí está o segredo de 1 mais 1 ser maior ou igual a 3. Não, perfeito, maravilhoso, Zé. JWR, vamos lá. Muito se fala em gerar mais emprego e renda no Brasil. Esses dias para trás eu vi uma reportagem que falava que as empresas encerram as atividades, pequenas empresas, microempresários, encerram as atividades no Brasil antes de completarem 5 anos.
JW, queria saber de você quais são as medidas, as ações que essas empresas podem fazer para poder garantir essa prosperidade, levando o exemplo de sucesso que você trouxe para a Maior. Claro que teve uma virada de chave, teve insights para poder fazer essa mudança, mas tudo bem que a gente não sabe o caminho das pedras, mas dicas que você pode ajudar para esses empresários e empreendedores para não cair nessa situação e prosperar a empresa, né? Passar desses 5 anos e aí progredir durante vários anos. O que você pode dar para a gente de dicas? Então, eu começaria pelo seguinte. Dizem que em toda a história teve um homem que foi muito rico e muito sábio. Estou falando do rei Salomão, né? E ele tem um provérbio que diz assim, né? Sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Agora, o tolo nem com seus próprios muda, né? Então, qualquer conselho que a gente for dar para alguém, muitas das vezes a pessoa tem que estar com o coração aberto, com a mente aberta, com o espírito preparado para que isso chegue e possa realmente gerar mudança, né? Senão, não vai acontecer nada, né? Ou seja, então, o primeiro conselho que eu coloco para qualquer empreendedor é ter algo em que ele acredita, né? Porque, como eu disse já, a maioria das empresas morre na sua mortalidade precoce, né? De menos de 5 anos, quase 70% elas morrem. E aí, geralmente, exatamente pela questão, seja por falta de capital, seja porque ali o pequeno empresário tem que ser de tudo, ele tem que ser zagueiro, atacante, tem que ser técnico, tem que fazer de tudo, né? Então, a segunda dica muito importante, nesse momento, o empreendedor, ele terceirizar tudo aquilo que é possível. Tudo aquilo que não é negócio, que não é o foco dele, né? Ele tenta terceirizar. E aí, ao fazer essa terceirização, ele tem que escolher excelentes profissionais. Seja na área de finanças, seja na área tributária, tudo aquilo que é retaguarda, tudo aquilo que é defesa, vamos chamar assim, né? Ele tem que ter excelentes profissionais para que ele possa focar aquilo que é a essência do negócio dele. Então, a terceirização, isso é muito importante. Agora, cuidado. Quando a pessoa terceiriza, né, aquilo que não agrega valor para o seu negócio, aquilo que é custo, né? E aí nós estamos falando algo no Brasil que, infelizmente, é uma das maiores cargas tributárias do mundo, né? Muita burocracia, então tem que cortar. E cortar tributos, cortar impostos, é excelente negócio, porque não agrega para o produto, não agrega valor. Agora, ao cortar custos tributários, cuidado para não cortar a carne, né? Então, aí a dica importante é ter excelentes profissionais para fazer isso. Um outro ponto importante também para o empreendedor, quando ele está ali nos estágios de 3, 5, 7 anos, ele começar a delegar, né? Isso é muito importante. Para crescer, não tem como a empresa crescer sem gente. Mais que nós tenhamos inteligência artificial, que tenha computadores, que faça 1000 maravilhas, nós ainda somos gente conversando com gente e gente servindo gente. Então, é muito importante ele começar a trabalhar e aí, de repente, para cada negócio, não tem uma fórmula mágica, né? Ou seja, ele pode ter sócio. Então, na maioria dos negócios que eu participo, as pessoas têm a oportunidade de crescer e, principalmente, tornar um sócio. Dessa forma, né, ali o empreendedor, o CEO, ele começa a trabalhar mais a questão estratégica, ele busca mais oportunidades e aí tem condições de crescer. É um pouco da mudança da ideia que o início a gente falou que o pequeno empresário ele começa sendo o contador, ele começa sendo a pessoa que cuida de tudo ali, ele, desde a recepção até a venda com o cliente, o marketing, ele faz tudo. Então, ele virar essa chave mesmo e passar a delegar essas outras funções, essas coisas, para poder realmente ter uma equipe, para poder conseguir crescer e prosperar. É basicamente isso. Exatamente, porque não tem como crescer, né, se não delegar, né? E essa transição, né? Nem sempre um excelente jogador será um bom técnico. E aí está o grande desafio, né? E talvez esse desafio para o JW e para a maioria dos grandes empresários é aquilo que ele sabe fazer bem feito e ele contratar gente ou ter sócio que faça isso melhor do que ele. Esse é um grande desafio, né? E também o contrário é verdade. Às vezes nós temos jogadores que foram medianos ou que foram jogadores, vamos falar assim, nota 7, e que se tornaram excelentes técnicos. Então, isso é muito importante, não ter esse paradigma de liderança, do CEO tem que ser bom para executar. Não. Ele não tem necessidade de ser bom. Tem que ser bom para
administrar, para gerenciar, para ter visão estratégica. Isso é uma característica de ser empreendedor. Perfeito. JW, para finalizar o nosso primeiro encontro, gente, tá acabando já esse nosso primeiro bate-papo, mas a gente vai voltar com mais, hein? JW, para finalizar, tem algum conselho que você gostaria de deixar para os nossos empreendedores que estão iniciando, gente, já pegando o gancho dessa primeira fase que a gente falou, deixar para os nossos empreendedores que estão nos assistindo, tem algum conselho valioso, assim, que você pode falar da sua trajetória para poder auxiliar para eles replicarem? Tudo bem que você falou que se não tiver de coração aberto também não adianta, mas o conselho é bom, então a gente já está compartilhando. Pode falar aí para a gente, JW, por favor. Poderia aqui citar mais de um, né? Mas eu diria que é importante, né, o empreendedor, ele vê o estágio do negócio, né? Então, você tem, assim como nós, né, nascemos, crescemos e um dia a gente vai morrer. Porém, na empresa, o ideal é que ela nasce, cresce e permaneça, né? E aí nós estamos falando de governança corporativa, né? Então, dependendo do estágio que se encontra o negócio, é interessante estar avaliando. E aí, um desafio hoje para nós, da Maiori, né, dos negócios que já são adultos, porque os negócios que eu participo tem negócios que são acima de 21 anos, então nós já somos adultos. Então, esse é um desafio para nós, né, da Maiori. E aí tem uma frase que é interessante, né? Casa de ferreiro, espeto tem que ser de ouro, né? Porque, no caso da Maiori, nós vendemos uma das soluções nossas, nós entregamos governança corporativa. Então, nós estamos num processo no qual nós queremos fazer com que a empresa cresça, que tenha mais sócios e que trabalhe também a questão de sucessão e que, independente do JW, a empresa possa expandir, né? Estou falando isso para o nosso negócio, que vai servir por estágio que está outros negócios. Outro ponto também importante, né, que eu destaquei aqui, é exatamente o conceito do que é ser empreendedor, né? Infelizmente, no Brasil, existe algo um pouco assim, principalmente se a gente analisar a polêmica que está na política. Eu não vou falar de política partidária, eu vou falar de política no sentido de educação, né? A educação financeira, a educação tributária, a educação para o empreendedor. O que significa isso na prática? Significa o seguinte, que há sempre uma ideia de conflito. Conflito de quê? Dia, noite, né? Empregador versus empregado. Governo versus empresários, né? E ser empreendedor, na verdade, né? Eu fui descobrir depois, né? Um sócio de uma empresa na qual eu era empregado, ele teve 2, 3 sócios, aí ele falou assim, por que você não admite os erros como sócio? Porque já tem atitude de sócio. E aí, posteriormente, fui convidado a se tornar sócio, tornei sócio dessa empresa. O que é interessante? Desde os 8 anos eu já empreendo. Eu fui descobrir que, na verdade, ser empreendedor, por exemplo, aos 8 anos de idade, eu vendia geladinho, eu vendia picolé. Aos 12 anos de idade, eu me lembro direitinho, como se fosse hoje, 1982, né? Quem gosta de futebol, quem gosta da seleção brasileira, eu estava numa roça, chamando assim, catando feijão, e ali naquele momento, catando feijão, eu estava buscando água numa cabaça, né? Eu trabalhei o mês inteiro para catar 30 litros de feijão. E ali eu pude comprar, aos 12 anos, meu primeiro par de quichute, né? Quichute. Então, o que significa isso? Significa que quando você faz algo, né, você está empreendendo, né? Então, ali aos 12 anos, naquele dia o Brasil perdeu para a Itália, né? Infelizmente, perdeu de 3-2. Mas eu fui perceber, então, que durante a minha jornada, quando eu tornei empresário, ou seja, ter um CNPJ, eu já tinha uma mente de empreendedor. Porque empreender nada mais é do que você pegar algo, pegar um problema, identificar a oportunidade de solução. Então, mesmo um funcionário público, ele pode ser empreendedor. Então, talvez aqui o recado final é que a gente possa ter mais sinergia, né, dentro das empresas, não ter esse conflito, né? Então, o empregado, ele pode e deve ser empreendedor. Se nós conseguirmos colocar na mente das pessoas o espírito de empreendedores, atitudes de donos, nós, empreendedores, faremos um Brasil diferente.
Nós, empreendedores, somos a solução para o Brasil. Porque empreender, a política, ele pode empreender também. Um presidente, um governador, todos eles podem empreender, fazer algo diferente, fazer algo novo, que é fazer algo para a sociedade. Perfeito, JW. Não tem nem uma colocação para poder falar. Achei perfeito. Então, queria agradecer, na verdade, a sua presença hoje. Tenho certeza que essa última dica que você deu, que aí, sim, gente, igual você disse, casa de ferreiro, espeto é de ouro. Então, pessoal, vamos se ligar, vamos melhorar e vamos, gente, estar sempre ligado nas dicas que a gente pode estar trazendo para você. JW, muito obrigado. Quem é empreendedor, quem é empresário e tem essa mente empreendedora, tenho certeza que já anotou as dicas que você já deram, que foi de muita valia hoje, tá? Queria aproveitar também para poder agradecer a participação de todos vocês que estiveram aqui com a gente, JW, por compartilhar o seu conhecimento, por ter dado o seu tempo aí específico para a gente poder estar falando mais um pouco sobre o nosso negócio. Você quer deixar um recado final para o pessoal que está nos assistindo? Ok, só dizer que realmente 1+1, numa mente empreendedora, sempre tem que ser maior ou igual, no mínimo, a 3. É isso aí, pessoal. Gente, gostaria também, então, de agradecer a vocês novamente que acompanharam esse episódio e gostaria de reforçar com vocês, gente, os serviços que a Maiore tem disponível. Hoje, gente, a Maiore ela presta uma consultoria em várias áreas, como governança corporativa, jurídico, tributário, planejamento empresarial. Gente, todos esses negócios são pensados de maneira 360 graus para poder solucionar, né, todos os problemas da sua empresa ou do seu negócio. Gente, hoje a Maiore conta com uma equipe diversa de profissionais que são sempre integrados para trazer o melhor, para levar as melhores soluções para a sua empresa. Gente, quer saber mais sobre a Maiore? Quer saber como que funciona? Quer saber como a gente pode ajudar a aumentar o fluxo de caixa da sua empresa, fluxo de caixa do seu negócio, gente? Siga todas as nossas redes sociais que vão estar disponíveis aqui no card, tá? Então a gente está te aguardando nas redes sociais, lá a gente compartilha dicas, compartilha informações, traz notícias do dia a dia que podem auxiliar no desenvolvimento do seu negócio, tá? Gente, é isso por hoje. Não se esqueçam, tá? Que com a Maiore, a sua empresa pode mais, gente. Até a próxima!